A Bíblia foi alterada? Sim, eu sou o Felipe Dávila e quero hoje falar sobre a historicidade da Bíblia. Será que podemos confiar neste livro milenar? Quer saber mais sobre este tema tão apaixonante e polêmico? Então me acompanha neste vídeo. Este vídeo tem como referencial teórico este livro do Mark Vater e o artigo Podemos Crer na Bíblia, que está publicado no site criacionismo.com.br, que está linkado também na descrição deste vídeo. E como este é um tema muitíssimo amplo, eu vou explanar aqui apenas uma breve análise do Novo Testamento. Isso não significa que não possamos gravar um novo vídeo falando apenas do Antigo Testamento. E antes de tudo, nós precisamos compreender três coisas, são três fatores essenciais: o que é um papiro, o que é um autógrafo e o que é um pergaminho. Bom, o papiro é uma planta egípcia da qual originou a folha de papiro e nela eram registrados os acontecimentos diários da antiguidade, principalmente lá no Egito. Já o autógrafo é basicamente qualquer texto ou inscrição feita diretamente pelo escritor e não uma cópia. E o pergaminho eram peles de animais tratadas e separadas como material de escrita. Também temos o velo, que também se trata de pele de animal, porém eram apenas a pele de bezerros, pois possuíam uma maior durabilidade. Bom, eu começo esse vídeo falando que não temos nenhum autógrafo da Bíblia, mas o consenso entre a maioria dos historiadores conclui que os originais do Novo Testamento, por exemplo, foram escritos até meados do ano 90 depois de Cristo, sendo que os manuscritos mais antigos que temos datam a partir do segundo século da era cristã, isto é, datas muito próximas dos originais, o que inviabilizaria uma alteração nos textos. Talvez tu penses que esses 100 anos de intervalo é muito tempo e que sim, nesse período textos podem ser facilmente alterados. Mas pense comigo, Machado de Assis, um grande mestre e escritor brasileiro, nasceu em 1839. Nós estamos em 2020, sua primeira obra foi publicada em 1861. Se hoje alguém tentasse alterá-la com más intenções, com toda certeza haveria muita gente para deixar isso registrado. Agora imagina inserir uma situação, esse mesmo contexto, nos escritos gregos do Novo Testamento, onde a procura por estes escritos era gigantesca, a ponto que pessoas eram mortas e torturadas apenas por não negar a sua fé em Cristo. Com certeza, se tentassem alterar esses textos, muita gente saberia. Talvez tu penses também que as pessoas não sabiam ler na época. Bom, em partes isso sim é verdade, mas não no caso de Israel, pois em Israel haviam as sinagogas e nelas as crianças aprendiam a ler as escrituras e a prática da lei de Moisés. Então nesse caso em Israel era mais comum que as pessoas soubessem ler do que em outras regiões. Também preciso mencionar a citação dos pais da igreja. Mas quem são os pais da igreja? Foram os líderes, os primeiros líderes religiosos, e eram escritores também. Fizeram milhares de citações aos livros da Bíblia. Só do Novo Testamento, dos 29 livros que existem, 28 foram citados em seus escritos, e são citações anteriores até mesmo aos manuscritos mais antigos. No caso de Clemente, por exemplo, existe uma citação de inúmeros versos do Novo Testamento já no ano 97 depois de Cristo, antes mesmo da morte do apóstolo João. Isso é muito contemporâneo. Ao todo temos mais de 86 mil citações dos pais da igreja, que datam do 1º ao 3º século da era cristã. Escritos como os de Platão ou Heródoto, o pai da história, tem em torno de 1.300 anos de intervalo entre a cópia mais antiga e o autógrafo. E também se tem um número de cópias que não chegam a uma dezena. Quando falamos do Novo Testamento, além de citações quase contemporâneas aos autógrafos, temos também as primeiras cópias com datações a partir de 100 anos apenas de intervalo. Sem contar que o número de cópias dos manuscritos do Novo Testamento são mais de 5.000 cópias até então encontradas. Também a relação intervalo de tempo entre autógrafo e cópia dos escritos do Novo Testamento são as mais curtas de todos os escritos da antiguidade. Olha, se alguém critica a veracidade do Novo Testamento, essa pessoa precisa descreditar toda a antiguidade. Esqueça Platão, Aristóteles, as guerras gálicas, escritos de Heródoto, até mesmo a Ilíada de Homero. Mas claro, isso ninguém critica. Talvez tu questione o fato do poder católico sobre as escrituras por mais de 1000 anos e que obviamente a Igreja Católica alterou os dados bíblicos, mas os manuscritos que temos hoje são anteriores à Igreja Católica. Também preciso mencionar que se a Igreja Católica houvesse mudado o conteúdo dos manuscritos de tal forma que fosse impossível resgatar sua originalidade, todas as doutrinas católicas, sem exceção, estariam expressas no Novo Testamento, pois seriam incorporadas ali. Contudo, estranho é que não encontramos ali nada que fale da Assunção de Maria, de uma suposta ordem de Jesus para guardar o domingo, da confissão auricular ou até mesmo da intercessão dos santos
entre nós e Deus. Temas assim certamente estariam inseridos no texto bíblico caso fosse interesse da igreja modificar esse conteúdo para validar seus ensinos. Existem sim pequenas contradições dos evangelhos. Jesus curou 1 ou 2 cegos, o local do sermão das bem-aventuranças foi no monte ou numa planície, a cura de Bartimeu foi quando Jesus entrava ou saía de Jericó. Se o texto houvesse sido recomposto ao longo dos séculos, o trabalho editorial da igreja faria com que todas essas divergências desaparecessem. Sua permanência, contudo, indica que o texto não foi alterado, nem para corrigir o que poderia ser um embaraço na fé de muitos. Nenhuma obra literária enfrentou maior questionamento crítico-científico do que o texto da Bíblia Sagrada. Hoje podemos, sem menor sombra de dúvidas, dizer que temos em mãos o mesmo conteúdo dos livros canônicos originais, da forma como saíram das mãos dos apóstolos. Ainda que um texto ou outro sejam temas de disputas hermenêuticas, aquilo que era importante para o contexto foi maravilhosamente preservado. A conclusão é que, apesar de existirem sim discrepâncias no processo de tradução da Bíblia, são questões interpretativas ou falta de uma letra aqui e outra ali, inclusão de uma frase em um livro ou em outra, mas que, quando analisado de forma ampla, não alterem nada o contexto da mensagem do capítulo em si. A Bíblia continua e continuará sendo o livro mais confiável da antiguidade. Isso é o que mostram os estudos textuais quando comparados. Se tu tens interesse em mais vídeos nesta temática, comenta aqui que com toda certeza eu vou voltar a gravar. Fique com Deus, tudo de bom, um forte abraço, até logo!